Olá, meu nome é Karina, eu sou psicóloga clínica, faço atendimento com criança, adulto e adolescente. No final do ano passado, no meu Instagram, eu pedi sugestões de tema para a gente falar no blog, no canal, e algumas pessoas sugeriram. Você que não sugeriu e gostaria de sugerir, eu te peço, manda uma mensagem no WhatsApp, no Instagram mesmo, ou em qualquer outro desses canais de comunicação, tá? O tema dessa semana vai ser sobre filhos. E que foi o tema sugerido. Na minha percepção, né, na minha opinião pessoal, a função do processo de educação, ser pai de uma criança é uma das funções mais complexas desse mundo. Por quê? Porque você está lidando com uma pessoa subjetiva e não existe uma receita de bolo, algo que você fala assim, ó, faz isso que vai dar certo. Não, por quê? Porque precisa de dedicação, precisa de amor, precisa de muito comprometimento, precisa de vários ingredientes para que você tenha sucesso em realizar essa função, mas nada que seja impossível, né? A primeira dica que eu gostaria de dar nesse processo de educação sobre filhos é você se responsabilizar por ajudar e a exercer esse processo, se responsabilizar a realmente ter essa função de pai e de mãe, porque a gente vê muito hoje os pais querendo terceirizar essa função para a igreja, para a escola, para os avós. Então você recebeu essa função, você tem essa dádiva de ser pai, se responsabiliza por isso, faz o seu melhor, se dedica, busca capacitação, porque realmente você é o responsável, cada um tem o seu papel e precisa exercer esse papel. O pai tem um papel de pai e a mãe tem um papel de mãe. Então cada um tem o seu papel e precisa se responsabilizar pela sua parte, pela função que foi dada. Outra dica que eu gostaria de dar nessa função que é importante é a sintonia entre os pais. Eu sei que cada um veio de uma história, cada um foi criado de uma forma e cada um às vezes tem valores diferentes, né? A mãe e o pai têm valores diferentes, mas vocês precisam falar a mesma língua, estar em sintonia, respeitar o outro, né? Respeitar a visão do outro, respeitar o que o outro diz e tentar de uma forma e outra entrar nessa sintonia com a criança, para a criança entender que vocês têm essa sintonia, que vocês sabem que vocês são diferentes, mas que vocês também sabem que vocês se completam. Então, para a criança, essa sintonia entre os pais é muito importante para um processo saudável de educação. Outra dica também importante nesse processo os pais, eles entenderem que eles precisam ser coerentes, né? Como um rio que tem uma margem, assim também é a criança. Ela precisa entender que o pai ou a mãe, eles têm um equilíbrio aí, como lidar com as situações. Então, aquela criança não anda ansiosa com a surpresa do que vai vir, né? Ela fica na adrenalina. Meu Deus, fiz alguma coisa, o que será que meu pai vai fazer agora? Não, porque você é coerente. Então, a sua postura sempre, né? Sempre não dá pra gente falar em sempre, mas ela tem uma coerência com as situações. Então a criança, ela sabe, olha, eu sei como meu pai ele vai lidar com essa situação, porque ele é coerente, ele age de forma coerente nas situações. Eu tenho uma borda ali no meu rio que eu entendo aonde ele está indo e como ele funciona. Ele me passa essa segurança. Então, o que a gente vê muitas mães? Às vezes a criança faz uma birra ou tem um comportamento inadequado, tem dia que a mãe castiga, tem dia que a mãe finge que não vê, tem dia que a mãe vai lá e conversa. Então, cada dia ela faz uma coisa diferente e ela não é coerente, né? Então, ela não está sendo coerente, cada dia ela está agindo de uma forma diferente. Então, a criança, ela se assusta e muitas vezes ela se sente nesse chão, pisando em ovos, né? Não sabe como os pais vão reagir, não sabe como eles vão lidar ali com aquela situação, porque cada dia é um dia da minha mãe. Buscar essa coerência nos comportamentos é importante. Outra dica que eu gostaria de dar é a questão da constância, que está bem ligada com a coerência. A constância, ela fala de você ser como um mar, que ondas vêm e vão. Então, o que isso significa?
que, assim como a coerência, você vai ter uma constância dos seus comportamentos e das suas situações. Então, você estabeleceu a disciplina, então essa disciplina vai se manter constantemente ali na sua rotina. Você estabeleceu regras, essas regras também vão, de forma constante, lidar com essa criança. Então, essa constância, ela é importante também no processo de educação para que a criança aprenda como ela tem que se comportar, como ela tem que respeitar o outro, como ela tem que lidar com os pais, como os pais lidam com a vida. Essas experiências constantes ali moldam essa criança. Por quê? Porque o processo de aprendizado, ele é um processo que você tem que ter perseverança. Não dá para você fazer uma vez e querer já o resultado. Você tem que perseverar nisso, você tem que ser constante nisso, até a criança aprender isso 1, 2 milhões de vezes, infinitas vezes. O quanto a criança precisar, você ali vai ter que dedicar aquele aprendizado. Você vai sempre bater na mesma tecla. E a constância, ela fala disso. Então, todo dia a criança tem horário, ela tem uma disciplina, ela sabe que o pai dela vai pedir para ela respeito e vai dar respeito. Então, vai ter sempre uma constância ali no agir com a criança. E isso vai fazendo com que cada dia essa criança possa aprender. Então, a coerência e a constância, elas estão muito ligadas, né? Outra dica que eu gostaria de dar no processo de aprendizado é você, como pai e como mãe, sair do castigo, tentar sair um pouco do castigo e entrar nas consequências dos atos das crianças. Isso é importante, por quê? Porque você começa a gerar na criança responsabilização pelo que ela faz. Então, ao invés de você ser o agente castigador, e muito essa questão do castigo traz muita culpa para os pais, né? Os pais às vezes entram no processo da ira, da irritação, e aí vão lá castigar o filho e depois geram muita culpa. O pai tem um sentimento muito ruim por ter feito isso com o filho. Então, o que eu peço para vocês como dica? Dosarem. Ao invés de você só partir para o lado do castigo com a criança, tragam essa noção de consequência. A criança fez algo, quebrou algo, fale com ela, saia desse agente de superioridade e mostre para a criança que aquela atitude tem uma consequência. Então, ao invés de você determinar o castigo da criança, vai pensar, vai lá no castigo. Você começa a pensar o que aquela atitude dela prejudicou ela. E a consequência, ela sai só do negativo. Você consegue mostrar para a criança que não é como o castigo, que só tem um lado ruim, né? Que só vem a punição. A consequência, ela pode ser boa ou ruim, dependendo do comportamento da própria criança. Isso é interessante trabalhar com adolescente. Adolescente, eles precisam ser enraizados na educação dele as questões das consequências. Os atos, aquilo que ele faz, vai ter uma consequência. Então, você quer consequências boas ou você quer consequências ruins? E você trabalhar isso já desde criança, desde pequeno com a criança, é interessante porque ela vai se responsabilizando pela própria vida. Então, quando chega na adolescência, aquilo já é mais enraizado. Ela já sabe, olha, ou eu quero consequências boas ou eu quero consequências ruins. Então, já sai só, meu pai e minha mãe me castigam quando eu faço algo errado. Não, eu já sei que as minhas atitudes geram consequências. Essa noção de consequências faz toda a diferença no processo de criação e de educação dos filhos. Então, esse foi o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue nas redes sociais, compartilha, comenta e a gente vai falando mais sobre outros assuntos nos próximos vídeos. Até mais!